Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos e a todos envolva em muita paz, muita luz. Um grande abraço a cada um de vocês. Vamos então começar, pessoal, né? Já 20 horas e 1 minuto, dia 1º de setembro de 2022. Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os olhos e abrindo os olhos da alma, procurando silenciar o nosso íntimo e buscando as paisagens sublimes que fazem parte da vida, fazem parte dos planos mais elevados da vida e que nós podemos, através do pensamento, nos aproximarmos dessas regiões, porque nós estamos efetivamente onde o nosso pensamento estiver. Então, nós somos conduzidos pelas asas da mente, da oração, para essas paragens de luz resplandecentes, esses ambientes perfumados pela presença do amor, da paz, da harmonia, com as suas plantas, suas flores, suas árvores exuberantes e belas, com seu ambiente todo evocando em cada um de nós o que nós temos de melhor no nosso íntimo, o lado luz, a presença divina que existe em cada um. Senhor Jesus, neste momento de profunda comunhão com o plano maior, contigo e com o teu coração cheio de misericórdia, nós rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão padecendo das aflições do corpo e da alma. Pedimos por todos os companheiros que estão adoentados, que neste momento assistem ou ouvem o nosso estudo com dificuldade, mas com boa vontade, com desejo sincero da melhora do corpo e da melhora da alma. E tu podes, Senhor, nos envolver a todos nós e a estes que estão mais necessitados, na radiância da tua luz curativa, no apoio eficaz dos espíritos amigos, dos técnicos da vida maior, que estão nos nossos lares, levando os fluidos que podem nos envolver, que podem nos curar, que podem aliviar as nossas dificuldades. Pedimos então por todos esses, Senhor, que estão na matéria, mas também por aqueles que estão na vida espiritual, por aqueles que ainda levam os estigmas das doenças que tiveram na Terra, aqueles que desencarnaram estão ainda alheios, alienados ainda quanto à realidade maior em que agora vivem. Pedimos por aqueles que estão revoltados, por aqueles que estão machucados, doloridos. A todos estes, Senhor, nós rogamos os teus préstimos para que eles possam despertar a breve tempo, para que possam se reharmonizar perante a sua própria vida, perante a continuidade da existência. E abençoa, Senhor, todos os grupos, todas as casas espíritas, todos os irmãos que estão conosco neste momento. Que a tua luz possa envolver também os irmãos que vão assistir depois, que vão ouvir depois, o material gravado, que recebam também muita luz e muita paz. Que assim seja. Ok, pessoal, boa noite novamente. Alexandre Xavier de Camargo, falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós vamos dar continuidade aos estudos, né, que nós realizamos de segunda, terça, quinta e sexta, né? Só que cada dia ou cada noite é um estudo diferente, tá? Então, segunda é um, terça é outro, quinta é outro e sexta é outro. Todas as quintas-feiras a gente está realizando este estudo aqui, que é o do Momentos de Saúde e de Consciência, do Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco.
Estamos no nosso quinto estudo, embora no terceiro capítulo, tá? Então nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, Fenômenos Renovadores. Este livro, né, Momentos de Saúde e de Consciência, é um dos primeiros livros da coleção psicológica da Joana de Ângeles. Então, é um livro que vem ao encontro das nossas necessidades emocionais, psicológicas, né, com relação à nossa necessidade de autoconhecimento, né? O Espiritismo já é pródigo com relação ao autoconhecimento, né? Mas os livros de Joana de Ângeles nos abrem possibilidades muito interessantes nesse sentido, tá? Então, continuando, pessoal, nós estamos aqui no capítulo 3, Fenômenos Renovadores, e aí nós vamos recuar um pouquinho só para a gente engrenar, e aí a gente pegar a continuidade hoje, né? Então, quem for olhar certinho onde a gente parou, eu vou um pouquinho mais para trás, mas bem pouquinho, um bocadinho. Então vamos lá. O processo que precede a ação é de natureza mental. Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Então, isso é muito importante. Eu quis revisar isso aqui para a gente relembrar desse conceito. Tudo quanto a gente afirma ou a gente nega mentalmente, mas de alguma forma a gente se fixa naquela ideia, a gente se fixa naquela realidade, seja para afirmá-la, seja para negá-la, nós estamos nos fixando o espelho da nossa mente naquela realidade, né? Passa a exercer preponderância na nossa mente, que se materializa no campo da realidade objetiva. Ou seja, aquilo que a princípio é apenas uma realidade mental vai se tornando ao longo do tempo na realidade material no campo objetivo, na realidade objetiva, né? No mundo de fora. Entendeu? Então, isso é muito importante, porque o que nós cultivamos de bom e de ruim dentro de nós, as verdades que nós tivemos como verdades, elas vão se tornando cada vez mais verdades no campo da realidade objetiva, em torno de nós, na nossa vida. O outro que está comigo, ele pode ter outras verdades, ele pode viver no outro ambiente em que a realidade dele se mostra diferente da minha. Isso é uma coisa interessante. Às vezes pessoas que habitam até o mesmo teto podem começar a viver realidades muito diferentes. É lógico que vão compartilhar de certo modo, da mesma realidade. Mas cada um vive no seu mundo e pode ser um mundo mais negativo e pode ser um mundo mais positivo. É uma coisa que a gente sempre analisa, a gente vê isso aí acontecer, né? Tá? Por quê? Porque um observa as coisas num prisma mais positivo, cultiva verdades legítimas, não vive de ilusões, né? E usa a mente de uma forma mais produtiva, enquanto o outro realmente ele acaba se fixando mais nos aspectos negativos e acaba usando também o seu poder mental, só que para a construção, a moldagem de uma vivência mais negativa, que vai cada vez mais reafirmando as verdades que ele cultiva. Porque a pessoa fala assim, Alexandre, mas não é porque eu cultivo, é porque a vida me mostra isso. A vida me mostra que nada dá certo para mim. Só que a pessoa não percebe que a vida está apenas confirmando aquilo que ele já trazia e aquilo que ele já afirmava internamente. Então, quando a pessoa vê a manifestação já em torno de si, que começa a dar tudo errado, começa, né? Aí a pessoa acha, ó, tá vendo? É a vida que está me mostrando, mas não é. É que a vida já está refletindo o que a pessoa cultivava. E às vezes ela nem percebia que ela já era bastante pessimista, negativa e tal. Tá? É interessante isso. As pessoas trocam o efeito pela causa. Então ela fala assim, eu só falo assim porque a vida me mostra assim.
né? Porque a vida está me mostrando que nada dá certo, que a vida é ingrata, não sei o quê. Mas na verdade é a pessoa que está criando isso, né? E se ela não perceber isso e usar esse pretexto, a vida vai cada vez afirmar mais a verdade que ela cultiva como verdade, mesmo que não seja positiva. Mas a vida vai confirmar. É como um eco, né? A vida é uma espécie de eco. Aquilo que você fala, ela ecoa, devolve para você, né? Você fala, a vida é maravilhosa, a vida é uma bênção, a vida é uma bênção, a vida é uma bênção, a vida é uma bênção. Você fala, a vida é uma droga, a vida é uma droga, a vida é uma droga. Então fica lá ecoando, fica devolvendo para nós aquilo que a gente vai chamando. A vida, no final de contas, ela é para nós o que a gente diz que ela é para nós. Ela acaba sendo para nós o que a gente diz que ela é. Se eu acho que a vida é uma droga ela se torna. Se eu acho que a vida é uma benção ela se torna, não é? Então cada um é que escolhe, não é? O cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e dissabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Né? Olha só, o cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades, ó, muitas enfermidades, ela até trabalha esse assunto muito bem no livro Autodescobrimento, uma busca interior, que é um dos livros também dessa série psicológica, né? Tem um capítulo, computação cerebral, em que ela fala dessa reprogramação, né, do subconsciente, ela fala exatamente isso. E ela fala a importância da mente, do subconsciente, dessas programações que a gente faz, a importância para o surgimento das enfermidades. O como que nós produzimos enfermidades, né? E dissabores, insucessos, através do mau uso da mente, né? Angústias, tragédias, né? Tudo isso como resultado, né, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, responsáveis pelos bens da vida. Pelos bens da vida, né? Por todos os recursos positivos e saudáveis que nós necessitamos, não deixa de ser também, né, o reflexo do que a gente cultiva, né? Do que a gente mentaliza, do que a gente busca, né? Então a saúde, a harmonia, o equilíbrio, o bem-estar, né? Todos os recursos da vida nós podemos, né, buscar através da nossa mudança interior, né? Mudança dos pensamentos, né? Na verdade, a gente pode dizer que o planeta nosso, ele é um planeta ainda tão com tanta dificuldade, porque ainda predominam os pensamentos da doença, os pensamentos da miséria, os pensamentos da destruição. A gente pode concluir dessa forma. Por que que o nosso planeta, Alexandre, ainda tem tanto problema, tanta doença, tanta miséria, tanta ignorância, tanto. Por quê? Você pode falar, é porque os homens são assim, os homens são assados, porque os governos são assim. Mas em resumo, homens, governos, todos nós somos o povo do planeta. E por que que nós vivemos num planeta em que tudo isso existe? É porque nós ainda acreditamos mais na doença do que na saúde, mais na miséria do que na abundância, né? Mais na guerra do que na paz. Então, à medida que todos nós formos cultivando mais essa mudança da mente, o mentalizar a coisa boa, a coisa saudável, a coisa produtiva, sabe? A coisa para frente, né? Não para trás. Então, mais nós vamos vibrar nessa frequência. Por quê? Porque Deus quer para nós tudo de bom. Nós estamos mergulhados em Deus. Deixantes, nós estamos mergulhados em Deus. Por que tanta doença? Por que tanta desavença? Porque nós precisamos mudar a nossa mente.
Deus nos deu as ferramentas, né? Nós temos que pegar a ferramenta, que é a nossa mente, e mudar o modo como nós usamos a nossa mente. Faz sentido? Então, desse modo, com o tempo, logicamente, o nosso planeta vai mudar a feição da sua realidade, o modo como ele se expressa. Lógico que nós estamos nessa transição, muita gente não quer mudar o pensamento, muita gente quer continuar acreditando mais na força bruta, mais no ódio, mais né, na vingança e tudo mais que a gente sabe, né, na miséria, na destruição e tal. Mas com o tempo, né, havendo essa seleção e as pessoas que permanecerem, acreditarem mais nisso, então a face do planeta vai mudar, tá? Mas nós vamos fazendo isso dentro de nós, não vamos esperar o mundo, o planeta mudar. Nós vamos mudando a nós mesmos, né? Ok? Então é isso aí, né? O agir acaba sendo consequência do pensar, tá? Primeiro o pensamento, depois a ação. Os pensamentos são as sementes das atitudes. Não necessariamente imediatamente, né? Porque a gente pode acreditar numa coisa, mas a gente ainda não consegue pôr na prática. Então, mas virá, né? A partir da insistência naquele modo de pensar correto, essa reprogramação vai levar à mudança na ação também, né? No comportamento de fora, tá? Aí ela continua, né? Ninguém há que se encontre fadado à desdita. Ninguém há que se encontre fadado à desdita. Ninguém há que se encontre fadado ao sofrimento. Alexandre, mas como é que é isso? A pessoa não fez o mal no passado, ela não vai sofrer no presente? Veja bem, vamos entender da seguinte forma: ela vai passar pelas provas que ela tiver que passar. Não quer dizer necessariamente que ela está fadada à infelicidade. Ela vem com as provas não é para ser infeliz. Ela vem com as provas para vencer as provas. Se você vai fazer certas provas na escola, você não vai fazer a prova para ser infeliz. Você vai fazer a prova para tirar uma nota boa, para ser aprovado, né? Não é para ser infeliz. Então, as provas que a gente passa aqui na Terra não é porque Deus quer que a gente seja infeliz e nós estamos fadados à infelicidade. Oh, Senhor, é perseguição, né? Só dá coisa errada para mim, né? Não é isso, né? A gente já viu que nós temos muita influência nisso pelo nosso modo de pensar. Então, nós mesmos produzimos muitos sofrimentos, né? Até que não precisava, a gente acaba produzindo. Mas a vida rica de bênçãos, se nós soubermos enxergá-la de uma forma correta, nós vamos tirar proveito das provações e vamos crescer, desenvolver, né? E vamos fazer brilhar nossa luz. Tá? Esse é o objetivo. As dores não servem para só para a gente ficar sofrendo, serve para abrir janelas de luz na nossa alma, certo? Né? Quem na vida só vê sofrimento, padece de cegueira espiritual. É assim que os espíritos ensinaram para o André Luiz. Quando o André Luiz começou a reclamar muito e tal, aí o Clarence falou, André, você quer melhorar? Então, né, quem na vida só vê sofrimento, padece de cegueira espiritual. É uma doença de tratamento prolongado e difícil, né? Você vê, a gente só vê a infelicidade, né? Só vê problemas, né? Isso é uma doença, é um modo de nós usarmos a mente que precisa de tratamento. E é um tratamento difícil. Vai requisitar tempo, esforço para a gente ajustar o modo de ver a vida. Tudo que a gente estuda aqui, não sei se vocês perceberam, mas é uma tentativa de nos ajudar a ajustar o modo de ver. Tudo que a gente fala aqui tem a ver com o nosso modo de ver, né? Então, o conhecimento espírita vai nos ajudando a ajustar o foco da nossa visão, né? Para que a gente enxergue os mesmos problemas, as mesmas provas que a gente continua passando, mas
num modo de ver diferente, em que a gente começa a agir de um modo diferente, tá? Certo? Ok? A gente não é oftalmo, nós não somos oftalmologista, mas nós estamos tentando ajudar na visão. Nós estamos tentando corrigir nossa visão. É Jesus, né? Os espíritos estão tentando nos corrigir o modo de ver, né? O modo de enxergar. Ok? Então ninguém há que se encontre fadado à desdita. Renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro, mediante o que elabore na área dos desejos mentais. Né? Lógico que a gente passa por provações, às vezes duras aqui nessa vida e tudo, mas tudo é para o nosso crescimento. E essas provações, mudando o nosso modo de enxergar a vida, mudando o nosso modo de lidar com a vida, com mais humildade, com mais reverência às coisas verdadeiras, às coisas santas, né? Com mais compreensão dos problemas humanos e da realidade humana, mas de uma forma positiva, então vai se alterando a paisagem mental e a paisagem da nossa existência. Ao longo dessa vida, ao longo das encarnações, né? Então, certos males que a gente vive hoje, muitos males são passageiros, porque eles são portadores de certo ensino para nós, mas na medida que a gente aprende, eles vão perdendo a função, né? Então, eles são passageiros, tá? Muita coisa vai se transformar, muita coisa vai mudar para melhor na nossa vida, dentro de nós, né? Só da gente lidar com a vida com mais amor, já a nossa vida já começa a melhorar, porque quem vive amando é uma pessoa que vive muito melhor. A qualidade de vida que se vive internamente, mentalmente, emocionalmente, comportamentalmente, é uma vida muito melhor do que quem vive odiando. Concordam? Quem vive amando vive muito melhor. O corpo reflete essa harmonia do espírito, né? Através do equilíbrio psicofísico. Tá? Então é isso, né? E são escolhas nossas, né? É um treino nosso, é uma busca. À medida que a gente elabore na área dos desejos mentais. Por quê? Porque tudo que a gente vai percebendo que é importante, a gente começa a querer mentalmente, né? O nosso desejo mental, poxa, eu quero aquilo. Eu quero aquilo ali é importante, aquilo ali tem valor. Só que aqui a gente vai entendendo que as coisas de verdadeiro valor, elas são muito mais espirituais do que materiais. As coisas materiais são passageiras, tem um valor relativo, importante aqui na matéria e tal. Mas as coisas mais preciosas, elas pertencem ao espírito. São as coisas mais profundas, né? Então é quando a gente, Senhor, me ajuda a melhorar, me mostra o caminho da minha mudança, da minha renovação, da minha real libertação, né? Vai me ensinando, Senhor, vai me mostrando, né? Então, olha, o desejo mental de melhora, quando você plasma ideias saudáveis, você se imagina saudável, né? Olha o esforço, né? De você mentalizar você saudável, você trabalhando, você executando coisas produtivas, coisas que você gosta, coisas que são úteis aos outros, fazendo bem socialmente, fazendo bem para a família, mentalizando a família também equilibrada. Tudo isso é manifestação dos poderes mentais, são os poderes do espírito, né? Os poderes do espírito. São aqueles poderes da presença divina dentro de nós. Não quer dizer que tudo vai mudar num passe de mágica. Não quer dizer que tudo vai se alterar, todos os problemas, só porque eu mentalizei, tudo vai se alterar. Não. Mas a minha insistência, a minha fé, né, o acreditar nessa força interior que todos temos para vencer,
nós podemos mudar muita coisa dentro de nós, no nosso comportamento, muita coisa na nossa família, muita coisa no nosso trabalho, muita coisa na nossa convivência, muita coisa na casa espírita, né? A gente pode transformar defeitos em virtudes, insistindo através desse desejo mental, que não fica só no desejo, mas fica na manifestação da nossa vontade. A vontade é um ato consciente, né? A vontade surge, vontade mesmo surge com o ser humano. É um ato consciente de quem sabe o que quer. E quando a gente descobre que nós somos fadados para a felicidade, somos fadados para a luz, para a plenitude, então, Senhor, eu quero melhorar, eu quero subir, eu quero ascender no amor, né? Na humildade e tudo mais, na compreensão, né? Ok? Eu quero fazer brilhar a minha luz. Todos nós, às vezes a gente está apagadinho, acabrunhado, né? Timidozinho, a gente está retraído, assustado, inseguro. Mas eu quero brilhar minha luz. Eu quero fazer brilhar minha luz. Eu quero ter vontade de fazer as coisas. Vocês não querem ter vontade de fazer? Energia? Senhor, me dá energia para fazer as coisas, me dá motivação, me dá sentido existencial, me ajuda a descobrir sentidos novos para minha vida. Que alguns sentidos antigos já venceram, né? Acabou o ciclo lá daqueles sentidos existenciais que eu tinha, agora eu quero um sentido novo. Filhos cresceram, a vida mudou, não sei o quê. Eu quero um sentido novo. Ao invés de pensar que não tem mais nada para fazer, que agora é só esperar morrer, que agora é só. Não, nada disso. Tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa boa para se fazer, muita gente para amar, para ajudar, né? E eu preciso descobrir o que eu posso fazer nesse sentido. Então me mostra, Senhor, me mostra o caminho que eu tenho que trilhar, né? E aí você vai ver que esse seu desejo, essa sua busca, né? Essa sua fé, essa confiança na ajuda que você tem, isso tudo vai favorecer para que a vida realmente te mostre a cada um de nós que caminho trilhar, né? Que coisas, que convites nós vamos receber, né? Que convites nós vamos receber? Que convites da vida nós vamos receber, não é? Então, a Jamile colocou, nem precisa ser idoso para sentir assim. É verdade. É verdade. Isso que eu falei não é só algo da terceira idade. É algo que às vezes um jovem já está sentindo. Quantos jovens não padecem da falta de sentido existencial? E precisam ouvir tudo isso, precisa refletir sobre isso, precisa se abrir a isso, né? Então, todos nós precisamos de motivação, de motivos, né? Para querer, para buscar, para melhorar, tá? Porque tudo começa na mente. E nós temos que querer, porque sem querer fica difícil. Nós precisamos querer, né? E para a gente querer, a gente tem que ver um sentido naquilo que a gente quer, que a gente busca, né? Então, isso tudo é uma descoberta. O Espiritismo, graças a Deus, nos ajuda muito nisso, porque nos coloca diante do infinito. Não há limites. O Espiritismo nos coloca diante do infinito, diante da eternidade, diante das outras encarnações, a continuidade da vida, o intercâmbio com os espíritos, a nossa caminhada na direção, né, da ascensão, na direção de Deus, dos bons espíritos. Então não há limites para isso. A gente pode sonhar, a gente pode querer, a gente pode buscar, a gente pode se aperfeiçoar, né? Que não vai ter um fim, ó, acabou, morreu, acabou, esquece, PT saudações, né? Esquece, acabou, né? Não, a vida continua, né? Eternamente, né? E nós podemos nos lançar para essa realidade superior, só dependendo do nosso empenho,
né? Da nossa força de vontade aí, tá? Ok? Inclusive o Espiritismo nos coloca os recursos nas mãos. Não apenas nos mostra o infinito, mas nos coloca como que nós vamos fazer isso. Através da caridade, através do conhecimento, através do autoconhecimento, através da cooperação, da mudança mental, não é? O Espiritismo coloca as ferramentas na nossa mão, tá? Nos dá tudo, na verdade, né? Certo? Os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. Os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. O que você aspira, né? É o que você vai trabalhar dentro de você, né? O que anelas na emoção, elaboras na construção mental, né? Dependendo como a gente lida emocionalmente com a nossa vivência na Terra, né? Como que a gente sente na emoção, a gente elabora na construção mental. Sucederá, portanto, conforme o queiras. Tá? Então as coisas vão acontecer, seja pelas energias emocionais, mentais, que a gente mobilize, utilizando a alavanca da vontade, as coisas vão acontecer conforme você queira, conforme você manifeste o seu querer. Tá? Alexandre, mas aí é fácil, então é só eu querer uma coisa que vai acontecer do jeito que eu quero? De certo modo sim, de certo modo não, mas vamos pensar assim, que o mais difícil nesse caso é você aprender a querer de forma correta. Esse é o mais difícil. Saber disso é fácil, saber que conforme queiras, assim sucederá. O mais difícil é a gente aprender a querer de modo correto. Porque tem muita gente querendo praticar o crime e conseguindo. Quer dizer, você só querer e acontecer como você quer não é o mais difícil. O mais problemático aí é você querer da forma certa, né? Você discernir entre o certo e o errado, você discernir entre o bem e o mal, o saudável do patológico. Tem muita gente querendo fazer coisa errada e conseguindo. Concordam? Tem muita gente querendo, planejando, almejando com toda a força, com toda a força da sua mente. A pessoa fica lá anos lá planejando e consegue. Para a infelicidade dele, consegue. Porque infelicidade, porque o cara planejou, almejou, gastou energia, sonhou com aquilo para fazer coisa errada. Não é uma infelicidade? É uma infelicidade. Está usando os patrimônios da vida, as ferramentas da vida para fazer o mal. Então vocês percebem que o mais importante passa a ser aí o que querer. E aí que vem a sabedoria. Aí que nós temos que ter a sabedoria. O que que nós estamos almejando perante a vida? O que que nós estamos querendo da vida? Entendeu? Porque conforme a gente queira, conforme a gente invista, conforme a gente busque, é o que acaba acontecendo. Só que aí, dependendo de cada querer, dependendo de cada busca, dependendo de cada resultado que, né? Nós teremos esse retorno, nós teremos os resultados compatíveis com o nosso querer. E aí também as frustrações advindas do nosso querer. De um querer específico, no caso negativo, né? Ilusório, entendeu? Tá? Certo? Então, por isso que estudar é importante, né? Estudar o evangelho dá equilíbrio ao coração, Jesus, o espiritismo, né? A essência do que a gente está fazendo aqui na Terra, né? A essência do que estamos fazendo aqui que é nos aprimorar, aprender a amar, né? Então não é qualquer coisa que a gente vai querer, não é? Não é qualquer coisa que a gente vai conferir um valor absoluto para aquilo. Nós vamos dar um valor mais relativo, um valor mais passageiro, né?
mas não um valor absoluto para determinadas coisas, né? Então aí nós temos que, cada um tem que ir discernindo, né? Aprimorando a sua capacidade de discernir, porque cada um é que está construindo a sua vida. Cada um é que está exercitando o seu livre-arbítrio, exercitando o seu desejo perante a vida, mobilizando as suas forças mentais, emocionais, né? Isso é único. Eu não posso fazer por ninguém, ninguém pode fazer por mim. É uma conquista única de cada um de nós, entendeu? Verdadeiro, legítimo é tudo que nos leva à alegria real, à saúde, né? Duradoura, à saúde, ao equilíbrio psicofísico, embora a vida, né, ela seja de um desgaste contínuo e tal, mas aquilo que favorece a saúde, favorece o equilíbrio psicofísico, espiritual, favorece as relações entre as pessoas, isso tudo é legítimo, é real, é o bem. O bem é legítimo. O ilusório é tudo aquilo que é falso, que carece de lógica, que nos induz à autodestruição, que nos induz às discórdias, né? Sem razões que justificassem. Tá? Então, a expressão do mal, né? É ilusória, né? Embora os efeitos nocivos que possa ter, né? Mas são as situações falsas, enganosas, né? Que não tem a ver com a continuidade da existência, né? Que não tem a ver com esses valores eternos. Tudo isso é ilusório, tá? Ok? Não é tão difícil a gente separar uma coisa da outra. Basta a gente pensar um pouquinho, a gente analisar, né? A gente vai perceber que tem muita coisa que nos leva à destruição e tem muita coisa que nos leva ao crescimento, à melhora de nós mesmos, né? Aí a gente vai percebendo o que que é ilusório, o que que é legítimo, né? Tá, ok? Vamos lá. Certamente experimentarás no transcurso da existência física provas e expiações que decorrem de pensamentos e atitudes passadas, ora retornando ao proscênio do ser como mecanismos de reparação, resgate, reeducação, né? Que você poderia falar assim, Alexandre, mas você falou aquilo lá do mudar os pensamentos, reprogramar o subconsciente. Tudo que a gente mentaliza, a gente acaba materializando no campo das formas objetivas e tal. Mas eu estou usando isso há algum tempo já e não está mudando, né? E às vezes até há bem pouco tempo a pessoa está usando esses princípios e ela queria mudanças mais imediatas e não está vendo, né? Aí a Joana de Anjos, ela coloca esse conceito que é muito importante a gente pensar nisso aqui, ó. Certamente, né, experimentarás nessa existência, né, provas e expiações que decorrem de pensamentos e atitudes passadas. Então, nessa vida, nós não estamos só dependendo do que a gente plasme, do que a gente idealize, do que a gente induza a gente mesmo, cultive no sentido positivo, a gente não depende só disso também. Não é isso que vai gerar toda a realidade que a gente vai viver. O que a gente pensa, o que a gente tem pensado nos últimos séculos também influencia a nossa vida. As atitudes que a gente cultivou, os pensamentos, os sentimentos que a gente cultivou nesses últimos séculos estão também se refletindo hoje no na nossa vida. Por isso que muita coisa não acontece assim de uma hora para outra. Muita coisa não acontece de uma hora para outra. Por quê? Porque nós também, no momento, estamos colhendo os resultados do que a gente já falou que o pensamento produz, a realidade, né? E tudo mais.
Nós estamos vivendo hoje uma realidade do que a gente vem pensando, dos conceitos que a gente vem cultivando ao longo de um bom tempo. Quando você pega uma flecha, um arco e flecha, e você solta aquela flecha, ela vai seguir o seu curso. Ela vai seguir o seu curso. Ora, a gente não estudou um livro inteiro falando de ação e reação? Por que vocês estão achando um horror aí? Nossa, essa é forte, que horror, meu Deus. Tô só vendo aqui. Tô só vendo aqui. Nossa Senhora. Mas, gente, nós não estudamos um livro inteiro falando da lei de ação e reação, dos resultados danosos que muitas pessoas geraram para si, nós podemos ter gerado para nós mesmos. Nós não estudamos isso exaustivamente. Então, por que o espanto? É que a gente quer que seja aquele mar de rosa, né, Alexandre? Então eu vou mentalizar, fazer que nem o André Luiz, né? Teve um momento lá no nosso lar, que fala, então eu vou pensar positivo, a minha mãe virá, minha mãe virá, minha mãe virá. Aí o Lisas falou, André, é importante o pensamento positivo e tal, mas você precisa merecer também, tá? Então não é só fazer isso que vai resolver. Isso é parte do, né? Mas não tem consequências, né? Que vem do passado, tem a flecha que nós soltamos no passado que ela tá chegando hoje. Ui, né? Tem flecha que nós soltamos no passado que ela tá chegando hoje. Tem efeitos, né? Tem efeitos que a gente produziu no, tem causas que a gente produziu no passado que elas estão repercutindo até hoje. E algumas estão sendo possíveis de nós passarmos apenas hoje nós temos condição de passar por certas provas. Porque antes a gente não tinha nem condição ainda de passar. Mas hoje, talvez com mais entendimento, com mais preparo, a gente tem mais condição. Mas não desanimem. Não desanimem, tá? Por quê? Tem algumas coisas que nós não temos o poder de mudar. Porque nós pedimos no plano espiritual, eu preciso passar por certa prova, eu preciso reencontrar com certo parente, ou certo espírito, certa pessoa, eu preciso ajudar. É uma pessoa difícil, mas eu tenho que socorrer, aí você nasce junto com a pessoa. Tá? Então tem certas situações que nós pedimos para passar. Nós estamos passando. Ok? Tá? Mas é sempre para o bem. Então essas provas, elas são provas redentoras. Não são males, são provas redentoras. Tá? Só que pensando positivamente, amando cotidianamente, plasmando bem, nós podemos melhorar muito a aridez dessas provas. E nós podemos gerar novos méritos, podemos atrair coisas muito boas, podemos refrigerar muito a nossa vida. Refrigerar, principalmente no calor, é bom, né? A gente pode, né? Pode ser um refrigério muito grande em meio às provas rudes, às vezes, que a gente passa. Pior é você, além das provas rudes que você passa, você ainda passar odiando. Você passar mentalizando coisa negativa e vai dar tudo errado mesmo, porque a minha vida é uma desgraça, aquela coisa. Gente, aí que a prova fica insuportável. É aí que a prova fica difícil. É que nem o Lauro Sorria do Rio de Janeiro, né? Que era um amigo nosso que ele morava no Rio, né? Participava do Centro Espírita Leon Denis, lá, o CELD, no Rio de Janeiro, né? E ele saía vendendo livro no Brasil afora. Ele fazia mais palestra do que dia que tinha no ano, né? Então o dia tem 365, ele fazia mais palestra no ano do que tinha de dia, né? Às vezes ele ia pro interiorzão e fazia um monte de palestra no único dia, tá? E vendia livros e vivia da venda dos livros, tá? Ele falava assim, olha, quando você está no Rio de Janeiro, subindo a ladeira, né? Sol de 40 graus, carregando 2 malas de livro.
E livro pesa que é uma desgrama, né? O que que você faz? Ele falava na palestra, né? E todo mundo, você solta o livro, solta o livro. Aí ele falava assim, sorria, sorria logo. Ele falava assim, quando você tá lá com duas malas de livro lá, né? Sol de 40 graus, sorria, né? Porque sorrindo vai ficar mais leve, né? Pior é você ficar praguejando, né? Soltar os pesos, né? Significaria para nós abandonar as lutas, né? Então isso não está na nossa cogitação. Então sorria logo, né? Sorria logo que já diminui um pouco o peso das provações, não é? Então é isso, pessoal. Então tem certos momentos que, né, a gente olhando de uma forma um pouco mais leve, né, a situação fica mais leve, né? E com o tempo você vai superando as provas que você veio passar. Mas a gente não falou que elas são passageiras, né? Então, e vai ficar o aprendizado, vai ficar a consciência em paz, né? O bem que você fez, não tem preço que pague isso. Não tem preço que pague isso. A melhor coisa. Não tem nada que pague, né? Você chegar no final do seu trabalho espiritual aqui na Terra e você poder olhar para trás e falar, olha, eu consegui. Eu consegui, eu cheguei ao termo da minha existência, eu fiz o que eu tinha que fazer, ajudei quem eu tinha que ajudar, suportei o que eu tinha que suportar, mas cheguei de cabeça erguida, né? Cheguei com lucidez. Então é isso que a gente quer, né? Chegar com paz no coração. Não tem nada mais importante do que isso, né? Certo? Então, não desanimemos com os reflexos do passado. O que nós precisamos é nos desidentificar da pessoa que fomos no passado. E isso a gente só consegue pensando diferente, fazendo diferente, lidando diferente, né? Então, está passando por provas, vai usando isso como estímulo para a mudança. E você só vai evoluir, tá? Houvesses agido de forma diferente e enfrentarias outras situações kármicas, né? Então, isso faz parte do entendimento. Então, você está passando por provas muito duras, pensa assim, olha, provavelmente se eu tivesse feito diferente no passado, outros efeitos eu estaria colhendo. Só isso, né? Se eu estou passando por uma situação muito dura no presente, se eu tivesse agido de uma forma diferente no passado, certamente mais positivamente, mais amorosa, mais compreensível, mais tudo, né, de bom, né, no passado, hoje eu não estaria com tanta dificuldade. Então vamos começar a fazer isso hoje, porque no futuro, né, a gente pode colher, e não é só no futuro, né? A gente está vendo aqui, você começa a mudar, muita coisa começa a mudar também, gente. É muito fácil a gente perceber isso. Você sai na rua lá com uma cara amarrada, com a cara de quem comeu e não gostou. Você sai com uma cara emburrada. Você percebe a reação das pessoas, elas sentem você, elas ficam meio assim, meio, né? Você sai sorridente, você sai feliz da vida, você sai dando bom dia para todo mundo, cumprimentando. As pessoas reagem de forma totalmente diferente para você. Faz o teste aí que vocês vão ver como é que funciona, né? Então é imediato, né? Por isso que a vida é feita de estímulos. Quais são os estímulos que eu estou dando para a vida? A gente não falou aquele negócio do eco lá, a vida é o que a gente diz que ela é. Então, se você, né, lançar estímulos positivos o tempo todo, Senhor, ó, abençoa essa casa, Senhor, abençoa esse carro, Senhor, abençoa essa pessoa aqui que está no ônibus junto comigo, Senhor, abençoe, né? Dentro de você lá, você está indo para o trabalho, mas está lá abençoando todo mundo, Senhor, abençoe essa avenida, que abençoe todo mundo que está aqui, abençoa quem está aqui, quem está na loja,
né? É um exercício, se torna até uma brincadeira gostosa, né? Lúdica, né? Em que você vai aprendendo a irradiar coisas boas, né? Sem ser daquele pensamento de inveja, sem ser daquele pensamento de despeito. E o outro tem, eu não tenho. Ai, meu Deus, eu tô aqui nesse calor, eu tô aqui. Não, aproveita que você tá ali e fica abençoando as pessoas. Faz esse exercício. Passou um cachorrinho, Senhor, abençoe esse cachorrinho, né? É assim. A gente vai exercitando a capacidade de irradiar amor, né? A gente vai se tornando um fulcro irradiador de energias positivas. Se a gente faz isso sempre, não vai ter espaço para a gente ficar manifestando coisas ruins, palavras ruins, sentimentos ruins. Porque a gente vai estar trabalhando sempre de uma forma mais positiva, né? Concordam? Tá? Então é um excelente exercício, uma brincadeira que a gente pode fazer, né? A qualquer momento a gente pode começar essa brincadeira aí. E é uma coisa muito gostosa. Você vai estar sempre no meio de vibrações boas que você mesmo vai estar gerando, abençoando todo mundo, né? Certo? Ocupando a mente de uma forma positiva, tá? Certo? Não obstante tais efeitos do passado, né, a lei de renovação propele-te à modificação da estrutura dos dias por vindouros, mediante a tua conduta presente, né, que é o que a gente está falando. Se apesar dos efeitos do passado, que a gente já conversou, mas nós temos muitos recursos no presente para mudar a nossa vida, né, dentro do que for possível, mas nós temos muitos recursos para suavizar a nossa existência, para torná-la muito mais apetecível, né? Muito mais gostosa, muito mais positiva. Nossa vida ainda assim vai continuar sendo o que a gente fizer dela, mesmo vindo efeitos do passado, né? A flecha lá que a gente soltou no passado está chegando hoje. Mas mesmo assim, a nossa vida será o que a gente fizer dela. Porque até a flecha que vem do passado, eu vou ficar com essa flecha na cabeça aí. Até vai depender de como eu a receber. Vai depender de como eu enxergar essa aprovação, essa expiação. Vai depender de como eu lidar, né? Então, a gente vai tentando mudar nossa atitude no presente e muita coisa vai mudando no modo da gente lidar com essas provas, né? Se te parecem corretos, amplia os comportamentos, né? Se te manifestam insuficientes ou perturbadores, corrige-os, não é? Então, se nessa autoanálise, nessa vida dinâmica que a gente tem, né, de causas e efeitos que a gente produz e recebe, né? Se a gente percebe que tem comportamentos que estão corretos, que estão produzindo efeitos positivos, geram paz de consciência, ajudam no meu equilíbrio, ajudam na minha relação com as pessoas, né? Então, vamos ampliar esses comportamentos. Vamos fazer mais disso que está sendo bom. Se te manifestam insuficientes ou perturbadores, corrige-os, né? Então, se você percebe atitudes que não estão sendo produtivas, não estão sendo eficazes, né? Tenta analisar o que pode mudar, né? Por exemplo, a gente falou do pensamento, né? Analisa os pensamentos que você está cultivando. Analisa os conceitos, as verdades que você tem cultivado, né? Então vamos ver quais são legítimas de fato. Aquelas que têm a ver com a realidade de fato, né? É um trabalho que a gente pode ter alguma dificuldade, às vezes a ajuda de outra pessoa, né? Realmente favorece, às vezes uma terapia, às vezes alguém do centro, um parente próximo. Tem certas pessoas que nos ajudam a refletir certos aspectos, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de enxergar a nós mesmos e de, né? E de enxergar a legitimidade de certos conceitos. Mas nós precisamos, né? Cada um precisa fazer esse trabalho, tá? E o estudo constante vai nos dando pistas também do que a gente precisa mudar, né? O estudo constante vai nos ajudando também, né? Renova-te, porém, alterando sempre para melhor as tuas disposições de crescimento.
Seja como for que te encontres, né? Independente de como você está hoje, vamos começar a renovar para melhor. Hoje aqui, só hoje, quantas sugestões foram dadas, né? Quantos estímulos aqui foram dados, o texto aqui, como nos ajudou já, né? Então a gente tem um monte de elementos aí. Cada dia que a gente vem estudar aqui, nós temos um monte de elementos que a gente pode usar para essa renovação passo a passo que a gente pode fazer. Se a gente tiver esse objetivo como a essência da nossa vida aqui, essa mudança interior, né? Isso a gente vai caminhar passo a passo para essa mudança, tá? Passo a passo. De uma forma tranquila, de uma forma serena, sem criar tensão, né? Ficar se maltratando. Ah, meu Deus, eu não melhoro, eu não melhoro. Meu Alexandre fala aqueles negócios lá, eu não consigo. Né? Vai com calma, né? Eu também estou lutando com as minhas dificuldades, eu também aproveito aqui os estudos aqui, estou sempre me autoanalisando, tentando me corrigir. Mas, né, vamos devagar e sempre, né? Vamos fazer o que é possível cada dia, né? Compreendendo a nós mesmos também, tá? Certo? Não exijas que as pessoas sejam-te iguais, sempre as mesmas, com repetitivos hábitos, expressando-te idênticos sentimentos. Isso aqui é importante, né? Não exigir que as pessoas sejam sempre iguais a nós, né? Os mesmos repetitivos hábitos, né? Expressando os mesmos sentimentos que nós, fazendo do mesmo jeito. Não, né? A gente pode até ajudar alguém, orientar, estimular alguém a alguma coisa, mas ninguém melhora de dar ou receber conselhos. As pessoas melhoram de colocar em prática ou o conselho que recebe ou que dá, né? Na verdade, né? Então, assim, é passo a passo, né? É uma descoberta íntima. Somos diferentes, temos caminhos diferentes, nós seguimos caminhos diferentes. Cada um segue o seu caminho. Pode ser que os nossos caminhos se encontrem. E é uma alegria. Mas pode ser que não. Também é bom, né? É um caminho, nós estamos subindo uma montanha e cada um está fazendo um caminho diferente. É um caminho único, né? Então a gente não pode querer que todo mundo seja igual a gente, façam tudo do mesmo jeito que a gente, né? As pessoas vão fazer de modos muito peculiares, muito próprios, né? E vão chegar também. Diante dos afetos que diminuíram de intensidade, dos comportamentos que se alteraram, das situações que sofreram mudanças, dos amigos que fizeram novas opções. Então, olha lá, ó, diante dos afetos que diminuíram de intensidade, às vezes um namoro se esfriou, às vezes um casamento que se desfez, comportamentos que se alteraram. Ah, parece que a pessoa gostava tanto de mim, agora parece que não gosta tanto, né? A gente fazia sempre as mesmas coisas juntos, agora a gente não faz mais. Pode ser amigos, pode ser namorados, pode ser companheiros de casa espírita, né? Das situações que sofreram mudanças, de modo geral, seja em que contexto que for. Dos amigos que fizeram novas opções. Às vezes alguém que estava sempre junto de você, de repente gosta mais de ficar agora com uma outra pessoa. O nosso capítulo aqui, fenômenos renovadores. Fenômenos renovadores. Então, essa dinâmica, essa mudança, essa renovação que a nossa vida sofre. Não só a nossa vida, mas a vida de todas as pessoas junto de nós. Que podem decidir coisas novas, podem seguir caminhos novos, podem fazer opções diferentes. E nós não temos controle, nem devemos ter controle sobre isso, né? É uma coisa íntima, é de cada um, né? São opções de cada um. Do entusiasmo que arrefeceu ou passou para outra área, dos desafios novos, não te insurjas pela depressão
ou violência, né? Que surgiria sempre como uma resistência à mudança, uma revolta, uma rebeldia à mudança. Às vezes a gente entrando pelas vias da depressão, às vezes a gente entrando pela via da violência exterior, né? Aqui não está dizendo que toda depressão é por causa disso, mas, né, pode levar, né, essa rebeldia às mudanças, essa revolta pelas mudanças, essa não aceitação pode nos fazer entrar também em depressão, certo? Como uma negação. Ah, se é assim também eu não quero mais. Se é desse jeito também não quero mais, né? Se é desse jeito eu não quero mais. E aí eu começo a perder os motivos, perder o querer, né? Porque não está sendo do jeito que eu queria. A vida está me levando a outros caminhos, né? Que eu não queria, tá? Então, ela diz: não te insurjas pela depressão ou violência. Não vá por esse caminho, né? São fenômenos estes de mudança que a vida impõe. E às vezes a vida impõe mesmo. Alexandre, mas eu tenho que aceitar? Não, não é que você tem que aceitar. É que é mais saudável para nós entendermos que a vida, ela sabe muito mais do que nossa vida, né? A gente está chamando de vida, mas é a lei divina, né? É muito mais sábio do que nós. Eu geralmente nem sei o que eu quero, né? E Deus sempre sabe o que eu preciso. Eu geralmente nem sei o que eu quero e Deus sempre sabe o que eu preciso, né? Então aceita-os com calma e em paz, continuando com os ideais nobres e evoluindo sempre, sem retentivas com a retaguarda, sem querer se congelar na retaguarda, numa melancolia, num apego, numa, né? Nem ansiedades em relação ao futuro. Lógico que isso tudo tem que ser trabalhado, isso tudo precisa ser digerido pela pessoa, por cada um de nós, né? Mas aqui ela está dando sugestões, né? Para a gente enfrentar as situações com coragem, com fé, com disposição, com segurança. Eu tenho capacidade de continuar minha vida, produzir, ser feliz, apesar das mudanças, inclusive com as mudanças que estão existindo, certo? Ok, pessoal. Então aqui a gente finaliza por hoje, né? Nós já estamos na hora também, né? 21h03, né? Passando um pouquinho. Certo, pessoal? Ajudou aí? Essa reflexão ajudou um pouquinho, né? A analisar essa questão das mudanças, da renovação. Espero que sim, tá? Então todos nós temos aí estímulos muito positivos para a gente lidar melhor com as injunções da vida. Quanta gente sofre sem precisar, torna a vida realmente um sofrimento, torna a vida uma coisa muito ruim pelo simples fato de não aceitar as mudanças que a vida impõe. Tá? Então, muito bem, pessoal, vamos finalizar, né? Aí amanhã a gente continua, amanhã a gente vai ter a última parte, né, do nosso lar, não é isso? Não é? Às 20 horas, né? Amanhã a gente vai ter a última parte. A gente vai encerrar o livro Nosso Lar, tá? Vamos fechar os nossos olhos então, vamos agradecer a oportunidade maravilhosa que tivemos e que estamos tendo ainda de receber essas irradiações que vêm do alto, acompanhadas dos conceitos que Joana nos trouxe para a nossa reflexão, em que nós pudemos digerir esses ensinos de uma forma mais positiva, de uma forma mais confiante, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, como nos diz o Evangelho. E que nós possamos, Senhor, desenvolver essa vida, aproveitarmos essa vida dentro de nós para fruirmos da existência ao nosso redor, para fruirmos da convivência
com quem nós amamos, da convivência com quem nos ama, da, das possibilidades que o trabalho nos confere, que o lazer nos confere, que o cuidado com o nosso organismo nos confere, e todas as demais possibilidades que a vida rica de bênçãos nos dá todos os dias. Possamos aproveitar essa existência para vivermos intensamente nas bases do amor, nas bases do discernimento, nas bases da confiança no infinito poder do nosso Pai Criador. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos. Obrigado pela presença e pela participação, tá? Sempre muito importante aqui nos estudos. E a gente, então, amanhã a gente tá de volta, né? Às 20 horas a gente continua, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.